Então vamos começar aqui a gravação de hoje, do sábado. Nós vamos estar tratando sobre Liquidity Runs, que é basicamente o ensinamento que precede o final do mês 1 do Core Content. Quando o Michael ele vai falar sobre o Liquidity Runs, quando o Michael vai discorrer sobre esse assunto, o que é que a gente entende e o que é que a gente consegue visualizar. Basicamente, essa aula que o Michael passa sobre Liquidity Runs, ele divide em três setores. Ele divide em o que é liquidez, ele divide o que é liquidez nas TICs, e ele fala um pouco sobre Open Floor ou interesse em aberto, o que é. Ainda tem uma quarta situação que eu vou trazer no final do vídeo. Espero que você fique atento, porque a quarta situação sobre esse assunto de Liquidity Runs é bastante interessante e eu creio que vai dar uma clareada ainda mais na sua mente. Mas basicamente o que seria a Liquidity Runs? Liquidity Runs, como o nome já bem diz, é corrida por liquidez, tá? Corrida por liquidez. Então, quando a gente vai olhar o contexto e procurar entender o que é liquidez, a gente entende que liquidez se refere ao grau em que um mercado ativo ou título pode ser rapidamente comprado ou vendido no mercado sem afetar o preço do ativo. Então, um exemplo bem claro e bem nítido disso é o que? É quando a gente está vendo os mercados de criptomoedas. Quando a gente está vendo os mercados de criptomoedas, nós sabemos que basicamente temos duas possibilidades dentro desse mercado, que é o mercado spot, é onde você realmente vai ser detentor daquela criptomoeda. Se você compra um Bitcoin no mercado spot, é uma coisa, mas se você compra Bitcoin em um mercado futuros, que são aplicados contratos que tendem a estarem vencendo a cada X período, ou o contrato futuro perpétuo, que é o futuro contínuo, a gente consegue identificar uma diferença sobre essa liquidez. É claro que o contrato spot ele é menos líquido. Por quê? Porque tem menos pessoas comprando aquele ativo real para o detê-lo. Quando a gente está no mercado de day trading, grande maioria das vezes nós vamos estar operando dentro do mercado futuros, ou Bitcoin futuros, contratos futuros do Bitcoin. Por quê? Porque nessa modalidade de contínuo, o contrato contínuo das criptomoedas, há uma grande massa de liquidez, que é o que? É a capacidade em que aquele ativo pode ser comprado e vendido rapidamente. Já na categoria spot, é mais lenta. Tem menos pessoas querendo realmente serem detentores daquela criptomoeda. Então, quando você coloca uma ordem no mercado spot, às vezes demora um pouco mais para ela ser executada. Mas quando você coloca uma ordem no mercado futuros das criptomoedas, você vê que aquela ordem ela é executada às vezes de automático, se você colocar uma ordem a mercado. No mercado spot você tem que colocar lá e alguém tem que aparecer querendo comprar aquela moeda. Então, a diferença entre essas duas categorias de liquidez é muito grande. Essas duas categorias de mercado é muito grande. O mercado futuros das criptomoedas ela é muito volátil. Tem muita gente querendo comprar e vender, vender e comprar ali para fazer o seu day trade, seu belo e lindo day trade. Quando a gente começa a entender um pouco disso, a gente entende que o mercado ele é um mercado de jogo de soma zero. Por que soma zero? Porque se eu quero comprar, alguém tem que vender. E se eu quero vender, alguém tem que estar interessado em comprar. É essa liquidez, é esse movimento que gira em torno do mercado. Nós não vendemos para ninguém. Nós não compramos de ninguém.
Nós vendemos para alguém e nós compramos de alguém. É um mercado. Para você obter lucro, você tem que encontrar alguém que esteja disponível e que esteja acessível a comprar a sua mercadoria. O mercado é isso. Você é um bom vendedor e você tem que ser um bom comprador. Um bom vendedor sempre vai vender caro. Um bom comprador sempre vai comprar o mais barato possível, ele vai conseguir ali um bom desconto. É basicamente isso que quando a gente começa a entender sobre o que é liquidez. Mas agora, o que seria a liquidez nas TICs? Tá? O que seria a liquidez nas TICs? Basicamente, pega esse contexto inicial que eu expliquei sobre o que é liquidez, tá bem enquadrado dentro do que o Michael fala. Ó, nós fazemos operações onde pessoas querem comprar, nós vendemos. Onde pessoas querem vender, nós compramos. Basicamente, é isso que é liquidez para as TICs. São pontos onde estão localizadas as ordens em sua grande maioria de stops. Buy stops e sell stops. Que é o que? Em cima de um swing high, nós temos buy stops. Temos ordens de stops compradores. Ou seja, quando eu estou acima de um topo, eu sei que ali tem ordens de stop de pessoas comprando. Ou seja, eles venderam e estão comprando mais caro. Se alguém está comprando mais caro, tem outra pessoa vendendo para ela mais caro. Então ela tomou um stop. Já quando o mercado vem abaixo de uma mínima oscilante, nós entendemos que ali tem sell stops. Nós entendemos que ali tem sell stops. Como assim, David? Basicamente, é aquela teoriazinha interessante sobre o paradigma da eficiência do mercado, onde aquela grande engrenagem começa a desenhar imagens de liquidez, imagens ou padrões que a grande massa do mercado financeiro está acostumado a operar. Suporte, resistência, LTA, LTB, assuntos da semana passada que a gente tratou. Então, vamos supor que ele desenha ali um nível de suporte. Então, primeiro toque, ok, segundo toque, confirmação, terceiro toque, entrada. Então, ele entra a mercado ali, naquele terceiro toque, e coloca seu stop um pouco mais abaixo. Então, se ele comprou aquele nível, ele vai querer estopar, ou seja, aonde? Abaixo daquele nível. Então, abaixo daquele nível residem ordens de sell stops. São pessoas querendo vender mais barato. E se tem pessoas querendo vender mais barato, nós estamos disponíveis para fazer essa compra. Tudo bem? Então, duas questões bem interessantes. O que é liquidez? O Michael mostra. E ele fala, ó, aqui você encontra liquidez dentro das coisas que eu estou ensinando. Acima ou abaixo, nós vamos ter buy stops e sell stops. Não só buy stops e nem só sell stops. Temos mais coisas envolvidas aqui, como a execução de lucro de quem comprou lá embaixo, como ordens limites e outras infinidades de possibilidades de estarmos vendo acima de um topo ou abaixo de um topo. Está aparecendo somente a logo. Você está apresentando ou não abriu o gráfico? Ainda não abriu o gráfico não. Estou só aqui falando um pouco para que vocês imaginem. Quando vocês começarem a imaginar aí, daqui a pouco eu vou transmitir minha tela. Mas vocês estão conseguindo ver a minha tela, que está lá, Liquidity Ones, o que é liquidez, tudinho? Mandem para mim, por gentileza. Não? Ué. Eu acho que deve ser alguma configuração aí no teu tablet, Michael. Porque eu estou transmitindo minha tela. Dá um clique aí, basicamente, onde tem as grandes variações de tela. E provavelmente vai aparecer. Beleza. Então, o que é liquidez? E o que é liquidez nas TICs, basicamente, onde a gente encontra liquidez nas TICs. Quando a gente vê o Michael falando sobre um outro assunto, ele está falando sobre Open Floor, ou interesse em aberto, que é basicamente o que os criadores de mercados estão interessados em ver.
Em resumo inicial, é o operador entender que acima das máximas antigas ou abaixo das mínimas antigas existe um interesse por parte dos criadores de mercado. Por quê? Porque ali reside stops. Ali reside stops. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Não, mas aí tem que vir, ó, Michael, vem aqui nos 3 pontinhos da tua tela do tablet, tem mais opções. Quando tu clicar nela, vai ter aqui, ó, vai ter alterar layout. Quando tu apertar em alterar layout, tu coloca destaque. Beleza, fechou então. Deu certo já. Então, esses 3 conceitos aqui são de fundamentais importância para que você entenda o que é Liquidity Once. Entendendo isso daqui, a gente vai passar para a quarta situação que eu falei para vocês. A quarta situação que eu falei para vocês é justamente o que? É justamente High Resistance Liquidity Once, Low Resistance Liquidity Once. High Resistance Liquidity Once, Low Resistance Liquidity Once. Corrida por liquidez de alta resistência, corrida por liquidez de baixa resistência. O que é isso, David? Quando vocês começam a... Cadê? Vamos lá, filho, me ajuda. Aqui foi. Não foi. Deixa eu tirar. Beleza. Deixa eu pegar aqui. High Resistance Liquidity Once. Low Resistance Liquidity Once. HR. HRLR. High Resistance Liquidity Once. LRLR. Low Resistance Liquidity Once. São os 2 cenários que vocês verão dentro do mercado. High Resistance, Low Resistance. High Resistance, Low Resistance. High, alta resistência. High Resistance, alta resistência. Liquidity Once. Corrida por liquidez. Corrida por liquidez de alta resistência. É basicamente isso daqui, ó. Corrida por liquidez de alta resistência. Corrida por liquidez de alta resistência. É isso aqui. Já o inverso disso é verdadeiro. Corrida por liquidez de baixa resistência. Basicamente, o que é que o Michael está querendo dizer? Você procura estar operando nesse cenário e evita estar operando nesse cenário, tá? Evita estar operando nesse cenário. Esse cenário aqui é um cenário ideal, corrida por liquidez de baixa resistência. Esse cenário aqui não é tão bonito, corrida por liquidez de alta resistência. Por quê? Prestem atenção. O mercado, ele é feito de forma oscilante. Ele nunca vai subir de forma lateralmente reta de uma vez e ele nunca vai descer de uma forma subitamente reta de uma única vez. Então, quando você vê muitas oscilações dessa forma aqui, ó, muitas oscilações dessa forma aqui, o que é que a gente tem aqui, ó, dentro dessa queda? A gente tem diversos níveis, entre aspas, de resistência, que vocês já aprenderam sobre a teoria dos blocos. Nós temos diversos níveis aqui de resistência, entre aspas, tá? A gente não trata isso como nível de resistência, só para que vocês
entendam e compreendam um linguajar aqui bem popular. Prestem atenção nesse cenário. E prestem atenção nesse cenário que eu vou desenhar aqui, ó. Preste atenção nesse cenário. Prestem atenção nesse cenário. Em um contexto de um mercado autista, para a gente estar querendo nos posicionar e trabalhar, qual dos dois cenários vocês acham que seria o mais viável? Esse daqui. Então, quando eu vejo isso aqui acontecendo, isso daqui acontecendo, e eu vejo um SMR acontecendo aqui, que é uma mudança, um bullish market structure shift. Quando eu vejo esse bullish market structure shift acontecendo aqui, para um mercado bullish, para um mercado autista de compra, eu fico muito mais confortável nesse cenário aqui. Por quê? Porque eu não vou ter basicamente muitas coisas me impedindo, porque houve basicamente aqui, eu não vou chamar de liquidity void, não vou chamar isso aqui de um liquidity void, mas houve uma entrega muito linda por parte só dos vendedores. Já nesse outro mercado aqui, a todo tempo você vê um mercado bem equilibrado, um mercado que ele cai, sobe, cai, sobe, cai, sobe, cai, sobe, e vai criando uma corrida por liquidez de alta resistência, de forma que quando um mercado faz um SMR por aqui, tá? O mercado faz um SMR por aqui, ó. Quando o mercado faz esse SMR por aqui, fica muito mais complicado de você ver os preços desenvolvendo de uma forma rápida. Para onde, David? Para onde o interesse em aberto está? Como assim o interesse em aberto está, David? É basicamente o ponto de liquidez. Falei para vocês que acima das máximas existe o quê? Pessoas querendo comprar mais caro. E é onde nós vamos estar vendendo para elas. E acima dessa máxima aqui, qual dos dois fica mais fácil para que você veja o mercado indo capturar essa liquidez? Que no caso vamos colocar essa imagem aqui e essa imagem aqui. Lógico e óbvio que é esse cenário. Esse cenário aqui vai ficar muito mais lindo do que esse cenário aqui. Tudo bem? Então, em tese, o que é que o Michael está querendo falar? Em tese, o que é que o Michael está querendo dizer? Olhem, prestem atenção. Evitem estar entrando em cenários de corrida por liquidez de alta resistência. Evitem estarem entrando em corrida por liquidez de alta resistência para vocês estarem fazendo as suas operações. E procurem estar entrando em corrida por liquidez de baixa resistência, porque aqui o mercado tende a estar se desenvolvendo de uma forma muito mais rápida. Tudo bem? O mercado tende a estar se desenvolvendo de uma forma muito mais rápida. Quando a gente entende isso, que a gente vai para o mercado, a gente consegue compreender algumas outras questões e nuances que quando você olha com essa lente, você entende, isso aqui ficou interessante, isso aqui aconteceu, então eu peguei uma entrada a favor de uma corrida de liquidez de alta resistência, e o mercado demorou a desenvolver. Foi por conta basicamente desse cenário. Já quando você pega uma entrada que o mercado flui muito mais rápido e parece que não tem peso nenhum em um mercado autista, é basicamente por conta dessa questão aqui, ó, tá? Que são HRLR e LRLR, High Resistance Liquidity Ones, Low Resistance Liquidity Ones. Vamos para o gráfico, vamos dar uma olhada aqui. Até aqui, alguém tem alguma dúvida? Se tiver alguma dúvida, é só abrir o microfone e falar. Pode falar. Bom dia.
sim, sim e não. Nesses cenários aqui, ó, nesses cenários aqui, tu conseguiria pegar rápidos scalpers. Mas se tu quer chegar até esse nível aqui, que seria o nível do interesse em aberto aqui, ó, que é o que seria a consolidação original, que estaria mais ou menos por aqui, ó. O que seria a consolidação original, que estaria mais ou menos por aqui. Vamos supor que eu tenho a consolidação original aqui e eu tenho a consolidação original aqui. Ok? Consolidação original aqui, consolidação original aqui. Quando eu desenho dessa forma aqui, e que o Michael desenha dessa forma, não pense que o mercado vai descer só entregando venda. Não, vai ter compras. Mas o que acontece é que, nesse cenário, os momentos em que o mercado começa a ficar bem lateral aqui, ó, bem lateral, é bem interessante. É bem interessante. Por quê? Porque o mercado começa a deixar de uma forma equilibrada. Tá? O mercado começa a se deixar de uma forma bem equilibrada. Se você vê o mercado aqui, e quando eu desenho aqui somente uma curvatura, não pense que é somente uma curvatura. Aqui é basicamente níveis de acumulação. Muito boa pergunta feita agora. É basicamente níveis de acumulação aqui, ó. Níveis de acumulação. Por quê? O mercado aqui ele foi jogado e equilibrado de uma forma eficiente. Então, para o mercado chegar acima desses níveis aqui, ó, ele vai relutar dentro desse meio que um paredão, meio que uma trave. Quando o mercado começa a ser jogado em um cenário desse, para ele chegar acima aqui, ó, que é esse interesse que está em aberto aqui, que é essa consolidação original, o mercado vai sentir mais dificuldade, o mercado vai ser bem mais resistente para chegar até esse cenário, que é um cenário que a gente não quer enfrentar. Possa ser que ele venha chegar até aqui, possa ser que ele venha chegar até aqui, possa ser que isso aqui tenha uma leve auxílio, um leve auxílio para que o mercado vá alcançar isso aqui, possa ser. Só que o mercado aqui demora. Ele demora a se desenvolver dentro desse cenário. É o que o Michael está querendo dizer. Ele está pagando algumas dicas de como você encontra cenários de operações que o mercado flua muito mais rápido. Basicamente é isso que ele está dizendo. Ó, basicamente, você vai querer estar dentro de cenários onde o mercado vai fluir muito mais rápido. Porque, às vezes, para chegar acima dessa consolidação original, em cenários assim, o mercado às vezes passa dias, às vezes passa horas para poder chegar aqui. E já nesses cenários aqui, ó, o mercado, você vai ver ele trabalhando muito mais rápido, muito mais fácil sendo jogado para cima. Então, aqui, fica ideal, pelo menos pelo que eu já venho operando há esse tempo, você conseguir alguns scalpers por aqui. Alguns scalpers por aqui e alguns scalpers por aqui. No mais, o que eu entendo quanto a essa situação de liquidity once é essa questão. Possa ser que essa questão que foi levantada faça bastante sentido, mas também o que o Michael está querendo abordar, eu entendi o que foi o Lanier que falou, não foi? Ou foi o Eduardo? Lanier. Então, possa ser que o que você falou, Lanier, faça sentido. Total, eu consegui entender. Que ele nutra-se de liquidez aqui, venha nutrir-se 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 de liquidez aqui. Isso é um cenário. Muito bom esse cenário. Só que, em questão dessa corrida por liquidez, a gente vai querer pegar um cenário bem mais tranquilo. Então, a gente vai entrar em cenários onde temos LRLR, Liquidity Once. Corrida por liquidez de baixa resistência. Não sei se eu me fiz entender. Conseguiu entender? Basicamente, o que é que eu penso sobre isso? De qualquer ponto. Isso. Isso. Uhum. Isso. Se eu quero, pensa aqui, se eu quero fazer uma corrida, deixa eu ver aqui, essa ferramenta aqui. Se eu quero fazer uma corrida
e eu tenho um carro que tem apenas um retão aqui, ó. Eu tenho um carro que tem apenas um retão. E eu tenho outro carro que ele já pega um monte de curva. Qual desses dois carros vão chegar mais rápido até o seu ponto? O carro A ou o carro B? É basicamente isso que o Michael está querendo expressar. O carro B vai ter muito mais dificuldade em chegar até o seu ponto de chegada, até a sua bandeirola lá quadriculada, do que o carro A. O carro A tem só um retão aqui. O carro B, ele tem diversas curvas. Dentro dessas curvas ele vai ter que frear, vai ter que fazer todo um trabalho de redução de marcha, para então ele engatar novamente as marchas. Quando ele está desenvolvendo aqui as marchas, ele chega em outra curva. Aí ele tem que frear, tem que reduzir marcha, para então sair da curva e ir encaixando marcha e acelerando novamente. Quando ele está se desenvolvendo bem, ele vai lá e se depara com uma curva. Ele vai lá e se depara com outra curva. Ele vai lá e se depara com outra curva. De forma que cada vez que ele entra em uma curva dessa aqui, ó, o seu sistema de aceleração, ele tem que parar. Por quê? Porque se ele for a 1000 por hora nessa curva, ele vai bater. E ele não quer isso. Já um outro cenário, o mercado está clean, está limpo. Ele não tem nenhuma curva. É só acelerar. É só acelerar e ele vai. Entendeu? Então, para um cenário bem mais nítido e bem mais clean, para que o preço seja, como o Michael fala, leve e cuspido para cima, é esse cenário aqui, ó. Para chegar até esse interesse em aberto. Nesse outro cenário aqui, fica um cenário muito feio. E se você tem uma seletividade por parte desses dois cenários aqui que o Michael apresenta, você vê que você consegue extrair muita coisa boa do mercado. Deixa eu pegar aqui o gráfico. Mas basicamente eu creio que você conseguiu entender. Confere, Lânia, sobre o que eu quis passar. Show. Aí vamos lá. Pode falar. Aqui, tudo bom? Tudo bom. Se você puder mostrar ontem no Nasdaq, pelo menos a minha operação foi disso. Quando ele Isso. Uhum. Então, a gente vai tratar sobre ele agora. Correto, correto. E a gente vai tratar. Boa. Então, vamos tratar sobre isso aqui agora, Ryan, para que você entenda e os demais também entendam. Então, a gente está falando sobre corridas por liquidez. Tá? Primeiro ponto, corridas por liquidez. Próximo ponto, high resistance, low resistance. Quando a gente olha, vocês que têm um pouco menos de tempo no Masterclass, sempre prestem atenção na dinâmica de um candle. Sempre, 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 sempre. Eu sou totalmente 100% adepto do ICT. E quase todos os vídeos do cara, ele vai falar sobre eu não preciso de indicadores. Meu indicador é o candle. Ponto. Eu duvido, tem um vídeo que ele falando assim, eu duvido você achar um indicador que ganhe do meu. Eu duvido você achar um indicador que ganhe do meu. Pegue o preço de abertura, pegue a máxima, pegue a mínima, pegue o fechamento e tenha em mãos um relógio. Não tem indicador nenhum que ganhe desse meu indicador. O indicador do cara é Open Higher Lower Close, Open Lower Higher Close, Open Higher Lower Close, Open Lower Higher Close. As duas dinâmicas de formação de candle e o relógio. Então, quando a gente olha sobre isso, é um ponto bem interessante. Então, quando a gente parte a partir disso,
E começamos a identificar essa questão de liquidity once, corrida por liquidez, é o que? É o interesse em aberto. Então, se o mercado sobe dessa maneira aqui, ó, se o mercado sobe dessa maneira aqui, olha o que é que a gente tem. Olha o que é que a gente tem. A gente tem níveis onde residem liquidez. Aqui é uma teoria, entre aspas, de suporte. Primeiro toque, segundo toque. Aqui teria uma grande massa de pessoas fazendo o quê? Entrando comprado, com um pouco mais de liquidez aqui. Aqui abaixo, também, mesma coisa. Ó, outro nível de fundo duplo aqui, ó. Aqui abaixo, que ele vê aqui, basicamente eu tenho o quê? Um outro nível de fundo duplo aqui, ó. Olha, preste atenção. Os níveis de fundo duplo, ó. Fundo duplo, fundo duplo, fundo duplo aqui. 3 níveis de fundo duplos, tá? Mas olhem a diferença. Olhem a diferença. Tudo bem? Olhem a diferença. Desta subida aqui, ó, preste atenção. Desta subida aqui, essa subida. Essa subida aqui, ela tem um nível de alta resistência onde? Aqui, ó. Olha esse nível de alta resistência mais ou menos por aqui. O mercado ficou 100% enrolado aqui, ó, dentro desse nível, tá? Dentro desse nível. Quando o Michael fala, ó, preste atenção na high resistance e low resistance. Olha esse cenário feioso e olha esse outro cenário aqui, ó. Temos dois cenários, esse e esse aqui. Quando o mercado faz a virada aqui, até esse primeiro ponto aqui, ó, desse nível de high resistance, olha como ele cai de uma forma esplendorosa. Bem aqui. Ó, low resistance, bem, é isso aqui, ó. Um nível bem clean. Ele sobe bem tranquilamente. Quando eu pego uma operação a favor desse low resistance, que seria pelo menos até esse nívelzinho aqui, que é o gap de abertura semanal, o NWOG, olha como fica muito nítido essa possibilidade de estar surfando essa operação aqui, tá? Olha como fica muito mais claro e muito mais nítido. Olha quando o mercado chega nesse nível de uma alta resistência. Olha aqui, que é basicamente esse cenário aqui, ó. Olha o que é que ele faz. Ele enrola, enrola um monte de tempo aqui, ó. Enrola um monte de tempo. Depois ele entrega perfeitamente. Mas olha o tanto de tempo que a gente perderia aqui dentro desse mercado. Perderíamos muito tempo aqui. Então o mercado vai e continua caindo. Só que olha a diferença dessa queda aqui, daqui até aqui, como foi muito mais bonita até o mercado chegar nessa curva aqui, ó, que é essa corrida de alta resistência, e ele tem que diminuir a marcha, tem que fazer todo o sistema para colocar o carro em uma curva, a saída da curva do carro, para então depois começar a passar marcha novamente e começar a ganhar velocidade na pista. Então o mercado começa a entregar aqui. Mas se temos uma coisa interessante nisso, é o que? Conforme o Lanier falou, e eu dou também aqui meus parabéns a ele, uma boa visão do Lanier, é que o mercado pode estar se utilizando dessa questão, para se nutrir de liquidez. Por quê? Abaixo dessas regiões aqui, temos um nível muito lindo de liquidez, de interesse em aberto. Então é isso que a gente tem que observar. Beleza, o mercado acumulou aqui, tudo bem. Abaixo desse nível aqui, o que, que a gente tem? A gente tem liquidez, a gente tem muita grana aqui abaixo. Então, se o mercado continua dando indícios de que vai cair, não tem por que você começar a procurar por compras aqui. Aqui o que é que o mercado está fazendo? Ele está fazendo apenas uma reacumulação, tá? Ele está fazendo apenas uma reacumulação para que o mercado continue a cair. Ele fez uma reacumulação, manipulou acima dessa máxima aqui, ó. Vamos lá, cadê? Manipulou acima dessa máxima.
e continuou a cair. Quando a gente olha para esse cenário, como o Michael bem fala, e ele recomenda para que a gente esteja olhando para pelo menos ali 2 semanas atrás, 2 semanas atrás, que foi uma outra aula que eu trouxe para vocês, falando sobre essas questões de liquidez. Observem como a semana passada, a semana que antecedeu essa semana, foi bem o quê? Foi bem acumulativa. Então, era nítido que tinha muita grana abaixo desses PDLs. Tá? Abaixo desses PDLs e desse PWH. A outra semana está bem aqui. Ó. E na aula da tarde eu vou trazer meio que um spoiler para a próxima semana, que vai iniciar o mês 5 do Core Content. Tá? Mas olhem isso aqui. Semana, semana, semana. Olha o que, é que o mercado faz na semana de hoje. Ele captura um PWH, ele captura 2 PWHs que estavam nitidamente muito alinhados. Olha esse nível de Echo Highs com 2 PWHs. 2 PWHs aqui, ó. 2 PWHs bem alinhados. O que é que o mercado faz? O mercado abre, captura tudo isso. Então, começa a fazer o quê? Começa a mostrar um indicativo de que está querendo buscar o outro patamar. O interesse em aberto. Onde é que tem liquidez? Onde é que tem liquidez para ele correr a favor disso? Aqui. Aqui. Tem mais liquidez aqui. Ó, para ele vir buscar. Tem muito mais liquidez aqui para ele vir buscar. Tá? Então, quando a gente olha para essa forma de liquidity ones, essa corrida por liquidez de alta e baixa resistência, a gente fica muito mais tranquilo. Não é que você não vai entrar em um cenário de alta resistência, você pode entrar em um cenário de alta resistência. Só que é muito mais lindo você procurar um cenário de baixa resistência. Como, por exemplo, essa queda do NYSE aqui. Quais são os cenários de baixa resistência? Preste atenção. Ó. Caiu, curva. Ou seja, esse ponto aqui é um ponto de quê? De alta resistência. Caiu. Tenho 2 pontos de baixa resistência, que é a partir daqui até aqui, e a partir daqui até aqui. Se você pega uma compra aqui, ó, por exemplo, se você consegue encaixar uma compra aqui, essa compra daqui até esse nível aqui de alta resistência, ela é muito linda. Você entende que quando o mercado começa a entrar nessa curva aqui de alta resistência, o mercado pode fazer uma reversão a qualquer momento aqui, mas também pode vir buscar até aqui. Aqui é onde entram os conceitos de mudança na entrega do mercado, Market Structure Shift. Tá? Então, basicamente, eu creio que o que o Michael passa sobre essa questão é justamente isso. Corrida de alta resistência, corrida de baixa resistência, pelos interesses em aberto. Ora, na abertura aqui da semana, tínhamos 2 interesses em aberto bem aqui, que era 2 PWHs e mais esse nível aqui, ele ainda veio buscar essa pontinha desse outro nível aqui de resistência. Mas quando é que ele faz uma mudança no patamar de entrega, David? Ele faz uma mudança quando ele faz um SMR bem formadozinho. E esse SMR bem formadozinho, a gente tem ele aqui, ó. A gente tem um SMR aqui. Na volta, não fica muito bonito, como vocês podem ver, ó. O mercado não dá indícios de venda aqui. O próximo SMR que ele faz é bem aqui, ó. Que é nesse breaker block aqui. E aqui sim, ele engata uma bela oportunidade. Tanto aqui quanto aqui, ele engata uma bela oportunidade de você estar se posicionando para buscar pontos em interesse em aberto, que é o que? A corrida por liquidez. Tínhamos corrida por liquidez aqui, tínhamos corrida por liquidez aqui. Alguma coisa, Eduardo? Eduardo Reis? Ah, tranquilo. Aí o mercado vai lá e entrega aí, ó. Vral. Queda. Aí é onde entra o contexto para o Rian, né? Que o Rian falou sobre aquela questão lá do fundo duplo. Totalmente correto, totalmente alinhado.
O que é que o operador está buscando? Está buscando algumas visualizações. Vamos lá. Vamos pegar o domingo aqui, pessoal. Domingo. 18 até meia-noite. Domingo. Pensa nesse domingo aqui. Preste atenção nisso aqui. Pensa nesse domingo aqui como sendo o código-fonte para a semana. Pensa nesse domingo como sendo o código-fonte para a semana. Eu tenho algumas informações. Eu tenho a mínima desse código-fonte e a máxima desse código-fonte. Preste atenção nisso daqui. Trabalhou acima, você procura níveis de compra. Trabalhou abaixo, você procura níveis de venda. Pensa, primeira dica para vocês hoje. Pensa no domingo como sendo o nível de código-fonte. Pensa nesse gap aqui de abertura. Ó. Pensa nesse gap de abertura aqui, ó. NWOG. Como sendo um patamar bem interessante. De nível de uma visualização. De nível de uma visualização de prêmio de desconto. Então, se eu quero ver um mercado pesado, eu quero estar me posicionando acima desse nível. Ou seja, o mercado começa a subir. Começa a subir. Quando ele me dá indícios, por aqui, de um SMR, o mercado começa a ir lá e cair. Tudo bem? O mercado começa a ir lá e cair. Porém, David, eu não tenho tempo para estar esperando o mercado fazer um SMR aqui. Olha esse nível como sendo o código-fonte para a semana. A partir do momento que ele vai acima desse nível, olha a enumeração ou inumeráveis oportunidades. Imensuráveis oportunidades. Gap. E outras N oportunidades aqui de compra. Quando ele faz o SMR aqui, você entende que o mercado pode estar vindo buscar patamares mais baixos. Olha como, quando ele chega nessa abertura semanal aqui, nesse gap de abertura semanal, que ele ultrapassa 100% esse gap de abertura semanal, tá bem aqui, ó. Lá por volta das 8 da noite, tal. A gente não opera esse horário, mas a gente vê ele quebrando esse nível mínimo. Quando a gente vê ele quebrando esse nível mínimo aqui, ó. Olha isso aqui, coisa linda. Que é basicamente lá dia 28. Ele quebra por volta das 13h45. Retorna lá por volta das 9 alguma coisa, que foi onde o Rian aí conseguiu pegar. Eu creio que foi mais ou menos por aqui que tu fez essa operação, Rian. Se eu tiver errado, tu me corrige. Na verdade eu fiz duas. Eu fiz uma, saí, errei, acertei a operação, mas eu errei porque eu deveria ter ficado. Aí tu reentrou depois. Eu entrei no CI aí, Entrou por aqui. aí quando ele rompeu o primeiro FOF, eu entrei junto. Perfeito. Eu entrei e coloquei meu lucro e começou. Perfeito. Bom gerenciamento. Mas quando você observa isso daqui, ó, estava fazendo uma leitura em nível semanal. Mas quando você observa isso daqui em nível diário, olha lá. Isso aqui em nível diário, como é absurdo. Como é absurdo. Quando você pega a acumulação, manipulação, expansão, distribuição. Deixa eu pegar aqui, mensagem. Vou ter que sair, bom dia, Michel. Vai lá. Valeu. Então, quando você pega aqui e acompanha isso daqui, ó, olha isso aqui. Em um dia. Olha a sexta-feira como estava nítida para venda, cara. Tantos outros conceitos que a gente poderia utilizar, mas se a gente pega o único conceito lá, um conceitozinho chave, um conceito chave que abre inúmeras e inúmeras portas. Power of Three. Conceito de formação de candle. Mensal, semanal, anual, tal. O que é que a gente tem? A gente tem uma infinidade de possibilidades acontecendo. Olha isso aqui. Open higher, lower e continua. Open higher, lower, continua. Open lower, higher, continua. Open lower, higher e fecha. É inúmeras oportunidades. E o mercado sempre vai correr para onde?
para onde tem um interesse em aberto. Onde é que tem um interesse em aberto? São os níveis de liquidez que eu já ensinei para vocês. PDH, PDL, PWH, PWL, PMH, PML, a Equal Highs, Equal Lows, que é os pontos de liquidez que nós conseguimos encontrar para estarmos sendo contrapartida para o grande público varejista. Ah, David, o mercado, não é que eu estou falando que ele está indo em encontro de um CPF, não. Tem muito CNPJ aqui em cima, muitos fundos de investimento aqui. Tem muitos grandes bancos aí que não sabem sobre isso. Que os operadores, que os trades lá 01, que comandam um grande grupo de trades, não entendem sobre esse conceito. Eles não entendem sobre isso. E o Michael deixa bem claro, ó, o mercado não está indo atrás do seu CPF. O mercado, o algoritmo, os gráficos não estão indo atrás do seu CPF. Eles estão indo atrás dos grandes fundos, dos grandes CNPJs. Eles estão indo atrás de grandes massas de dinheiro. Porque a minha continha aqui, não dá para ele fazer essa movimentação. A minha continha não dá para ele fazer essa movimentação. A continha do Masterclass, de cada um que está no Masterclass, não dá para ele fazer essa movimentação. A conta de todos os membros do meu YouTube, de todos os inscritos no meu YouTube, não dá para ele fazer essa movimentação aqui, que é muita grana. Ele vai atrás de quem aqui? Vai atrás de CNPJs, grandes fundos de investimento, bancos e grandes outras questões. Por quê? Quem comanda essa parada aqui? É os bancos centrais, é os market makers, são os bancos centrais. Vocês nunca vão ver uma auditoria acontecendo dentro de um banco central. Não vão ver uma auditoria acontecendo dentro de um banco central. Porque quem comanda é eles. Quem comanda é eles, a parada. Então, esses pontos aqui que o Michael fala, sempre existiram. Mas quando a gente coloca a lente de contato que o Michael nos ensina a ter, a coisa fica totalmente fora de controle de possibilidades. Porque sempre existiu. Ou quem nunca operou aqui e sentiu que o mercado sempre estava indo só um tique contra você e depois entregava tudo. É isso que está acontecendo. Quem não entrou vendido aqui, ó? Quem não entrou vendido aqui colocou o stop aqui. Ou o stop aqui, ó. Quem não entrou vendido? Por conta desse nível de resistência. Quem não entrou vendido aqui, ó, por conta desse nível de resistência, colocou o stop aqui acima. Quem não? Um monte de gente. E um monte também de bancos institucionais. Então, quando você olha esses stops acontecendo, o que é que lhe traz à mente de que isso vai reverter? Opa, tem interesse em aberto, interesse em aberto, interesse em aberto. Não basta só você ver o interesse em aberto. Não basta só você ver o nível ali de resistência. Não, você vai ver o quê? Você vai ver a mudança. O SMR. Você vai juntando as peças. Opa, mudança, SMR. Dia da semana. Opa, domingo, segunda, terça. Terça/quarta tende-se a acontecer uma das duas pontas do mercado. Peguei essa informação, peguei aquela informação, peguei aquela outra informação, peguei aquela outra informação. Perfeito. Terça para quarta aconteceu. O mercado vem e começa a fazer um SMR, uma mudança. Não tão bastante só a mudança, aqui, não tão bastante só a mudança, a gente vê o mercado trabalhando abaixo de uma kill zone. Opa! Se eu pudesse voltar no passado e contar tudo o que eu sei para o meu eu mais jovem, o Michael falando, essa é uma das informações que ele traz. Opa, olha o mercado como nesse dia, ele trabalhou acima das kill zones. Duas. Cadê? 2 até as 5. Aqui. De 2 às 5. Olha, depois daqui, ó, New York, Londres Close, New York PM, o que foi que isso aqui aconteceu aqui, ó? O mercado só trabalhou acima das kill zones. Aí chegou na quarta-feira, o mercado faz um SMR, trabalha abaixo da kill zone de Londres, depois de ter capturado um monte de liquidez que estava em aberto, e o mercado vai, ó, e começa o quê? Começa a entregar para a ponta vendedora. Opa, beleza, David.
Eu entendi até aqui, consegui compreender até aqui. O que é que a gente tem que observar agora, David? Eu não consegui me posicionar aqui. O que é que são as diferentes possibilidades, pessoal? Aqui já vai uma dica bem importante para que vocês consigam entender. Entre day trade, swing ou hold. É simples. Você não conseguiu se posicionar aqui? Olha esse nível aqui, ó, de criadores de mercado. Olha esse nível aqui de criadores de mercado. Acumulação original, pá. O mercado foi reacumulação, reacumulação, reacumulação. O mercado inverteu, começou a trabalhar abaixo das reacumulações. Como por exemplo aqui, ó. Mudou o patamar de entrega. O SMR aqui nessa ponta já me indica isso. Mas quando ele começa a trabalhar abaixo disso, já está mudando o patamar de entrega. E esses níveis aqui já passam a ser outros tipos de níveis de entrega. O que era tido como suporte, entre aspas, agora vai ser tido como resistência. E o mercado vai e começa a cair. Então, em resumo, se eu pudesse fazer aqui um mapa mental, como eu vou fazer para vocês, não sei se hoje eu consigo fazer, mas pelo menos quando eu tiver um tempo livre, eu coloco isso num papel para que vocês consigam visualizar, mas eu explicando aqui vocês já entendem. Em resumo, essa aula sobre Liquidity Ones diz respeito ao quê? Diz respeito a você entender o que é liquidez. O que é liquidez? É você entender que o mercado é um jogo, é algo de soma zero. Não vamos usar essa expressão jogo. É algo de soma zero. Se alguém tem que comprar, outra pessoa tem que vender. Se alguém tem que vender, outra pessoa tem que comprar. O que é esse tipo de liquidez no gráfico? Nas ticks. São pontos institucionais bem referentes. Máximas das semanas, mínimas das semanas, máximas dos dias, mínimas dos dias, máximas de Q-Zone, mínimas de Q-Zone, máximas mensais, mínimas mensais, máximas anuais, mínimas anuais. São nesses pontos que nós conseguimos encontrar a contrapartida que nós precisamos. São nesses pontos. Máximas. Eu tenho pessoas querendo comprar. Aqui eu posso vender. Contrapartida. Mínimas. Eu tenho pessoas querendo vender. Aqui eu posso comprar. Mas eu vou comprar só porque ele está caindo aqui? Não. Aí é onde eu vou esperar o meu SMR, minha mudança, meu market structure shift e outras N ferramentas que a gente pode utilizar. Próximo ponto é entender que acima e abaixo dessas máximas e mínimas tem um interesse dos grandes bancos, que é na matéria onde o Michael fala sobre acumulação original ou consolidação original. Eu tenho uma consolidação original aqui, olhando dessa forma, eu tenho. Mas quando eu amplio um pouco mais e pego ali as 3 semanas que o Michael geralmente manda a gente estar observando, eu entendo o quê? Eu entendo que a consolidação original está aqui, ó. Eu entendo que a consolidação original está aqui. Então, o interesse em aberto é o quê? É o interesse de grana, onde tem grana alocada dos grandes CNPJs. Ele está aqui. Só que eu sei que aqui eu tenho uma região de high resistance. Por quê? Olha como ele trabalhou muito pesado. Então, se eu vendi aqui, eu posso e vou tentar segurar até aqui. Eu devo? Eu tenho que? Não, você não tem que e você não deve nada. Você pode fazer isso de forma gradativa e vai se desfazendo da sua posição ao longo disso, até que chegue por aqui, dentro dessa região. E se nós aumentarmos um pouco mais o time, que aí a gente já vai passando de categorias de operador. Eu estava em um day trade, fui para um swing. Basicamente eu estou aqui em um nível de quase um swing trade, operando em 15 minutos. Em um swing trade, vamos para um hold. Um cara que deixa lá sua posição sustentada mais de semanas, mais de meses e até mesmo anos. O cara que ele é hold, ele leva em consideração a mesma coisa. A mesma coisa. O que acontece nos segundos acontece nos anos. Eu já mostrei isso para vocês e já comprovei isso para vocês, embasado em tudo que as TICs falam. Então, aqui eu tenho interesse em aberto. Interesse em aberto é isso daqui, ó.
Interesse em aberto é isso daqui. Só que eu tenho que entender que também eu tenho a alta resistência e a baixa resistência. Que é o quê? É esse nível aqui de baixa resistência. Ele acumulou aqui porque você vê que aqui eu tenho um nível mais ou menos aí de alta resistência. Tem outro nível aqui de alta resistência. E eu tenho que ter em mente e entender que o mercado pode bater nisso daqui e começar a apontar níveis mais altos. Pode bater nisso daqui e começar a apontar níveis mais altos. E ele também pode chegar até aqui, ó, para só então entregar níveis mais altos. O que vai me dizer se ele vai fazer isso ou não são as informações que eu vou lendo no passo a passo e no dia a dia. Por quê? Se os mercados vinham capturando PDLs, ó, preste atenção nisso aqui, os mercados vinham capturando PWLs. Olha como essa semana aqui capturou a mínima dessa semana aqui, ó, que basicamente está aqui no domingo, dia 2. Aqui. Olha nesse mês aqui, ó, nesse mês vigente, o que é que a gente tinha? A gente tinha um mercado só trabalhando abaixo de PDLs, ó. PDLs. Quando chega aqui na segunda semana de março, barra terceira semana de março, o que é que a gente tem? A gente tem aqui mais ou menos uma mudança nesse fluxo. Por quê? Ele começou a trabalhar acima de PWHs, bem aqui. O que pode estar aparecendo aqui? Esse cenário aqui, pessoal, ó, em uma região de OTE em nível semanal. Pode estar surgindo isso. Só que isso pode se concretizar? Pode se concretizar. Mas isso pode ser só uma pegadinha? Pode ser só uma pegadinha. Por quê? Você vê que o preço ele já adentrou em um nível de desconto desde aqui às 10 horas da sexta-feira e ele continua fazendo o quê? Caindo. Quando ele chega nessa região de desconto, o que é que eu preciso ter aqui? Eu preciso ter uma mudança no patamar de entrega nítida para só então, repetindo, para só então eu pensar em entrar comprado para vir até esse interesse em aberto que está aqui. É a grana que está aqui acima. Ou até mesmo aonde? Até mesmo aqui, ó, que a gente vê um topo duplo. Para esses níveis mais altos. Mas só então quando eu vou procurar isso daqui, esses níveis de interesse, quando acontecer uma mudança. Dois cenários possíveis para essa semana. Ou o mercado, de imediato, ele já abre com um gap contrário ao fluxo aqui e faz uma mudança interessante aqui, ou o mercado cai abaixo desse nível aqui, faz a mudança aqui, ó, e então começa a entregar, ou então ele começa a fazer o que aqui? Deixa eu apagar tudo isso aqui. Ou então você vê que isso aqui tá muito, mas muito lindo para queda. Aí vai os níveis, ó. Em um nível diário, muito lindo para queda. Em um nível semanal, muito lindo para queda. Muito lindo para queda. Ó, muito lindo para queda. Muito lindo para queda mesmo. Mesmo. Muito lindo para queda. Em um nível mensal, mais lindo ainda. A gente vai adentrar agora em um novo mês. Tá mais lindo ainda para queda isso aqui. Mais lindo ainda para queda. Então, possa ser que em um nível mensal, preste atenção. Em um nível mensal, a gente pode estar vendo isso. Em um nível mensal, gráfico mensal. Ah, tá prestes a acabar aqui. Uai, eu não renovei não. Deve ter tido algum problema no meu cartão. Em um nível mensal, basicamente isso. Em um nível semanal,
muito bonito para queda também. Então, basicamente, eu tenho um nível alinhado de mensal e semanal, basicamente para uma queda. Em um nível diário, pelo menos ali barra domingo ou segunda-feira, eu também tenho algo alinhado bonito para queda ainda, para até esses níveis aqui. Então, no início dessa semana, basicamente a visão que eu tenho é uma queda de início para o mercado. É uma queda de início para o mercado. Muito, muito, muito bonito para queda. Tá. A chamada caiu, mas eu vou terminar de gravar aqui. Um nível muito bonito para queda. Tudo bem? Em um nível diário, não é? Em um nível de uma hora. Em um nível de uma hora. Algo também muito bonito para queda, tá, pessoal? Então, lembre-se desse passo a passo. Fiquem com essa aula. Tamo junto, é só o começo. Valeu!